matéria, prof? De inglês. Isso, já vamos iniciar. A Zenaide já colocou para gravar, tá? Então, bom dia a todos, pessoal. Sejam bem-vindos para a nossa segunda aula de história. Eu vou pedir um pouquinho para que vocês desliguem os microfones enquanto eu falo e depois a gente abre. Pietro, desliga o teu microfone. Isso, tá? Então, pessoal, nossa aula de hoje a gente continua falando sobre história e memória, né? O trabalho do historiador durante esse período, né? Quais as contribuições, então, que nós podemos utilizar e que utilizamos, né? Inclusive nos dias atuais, trazendo, então, todas essas informações, né? Que foram, então, sendo disponibilizadas a todos nós ao longo da história, né? Então, o trabalho do historiador é mais do que fazer pesquisa, é mais do que fazer levantamento de dados, né? É trazer essa contribuição cultural para que a gente possa, durante uma boa parcela, né? Ou se não, toda a parte da nossa vida, fazendo não só a contribuição, mas também disponibilizando, né? Nós falamos muito a semana passada sobre os objetos, né? Que nossos familiares, os nossos amigos possuem em casa, inclusive vocês mostraram aí ao longo do trabalho, da aula passada, esses objetos e contaram um pouquinho sobre a história desses objetos, né? Então, partindo da última aula, né, dando continuidade, nós vamos falar sobre cultura material e cultura imaterial, que justamente é isso. Ah, eu consegui voltar. Quem é? Agora a internet tinha caído. Sim, tá um pouco ruinzinho hoje em função da chuva. Só desliga um pouquinho. Isso, beleza. Só desliguem um pouco o microfone de vocês para que depois vocês possam, então, entrar. Então, na aula de hoje, a gente vai entender um pouquinho sobre o que é essa cultura material e imaterial, né? Quais são os tipos de cultura, né? E assim eu já vou deixar uma pesquisa para que vocês desenvolvam ao longo dessa semana e mostrem na próxima semana, tá? Falando também sobre as figuras de imagem, leituras de imagem, na verdade, sobre essa cultura material e imaterial. Mas depois eu vou explicar para vocês. Quem é que está com o microfone aberto? Está dando ruído? Isso, desliguem um pouquinho, tá? Então, pessoal, para que a gente entenda um pouquinho, né, o que são esses aspectos históricos que a gente fala, né, quando se dirige à cultura. O que é cultura? Cultura é toda uma contribuição, um conjunto de bens, ideias deixada por um povo, né, ao longo da sua história. Ela é deixada para quê? Né? Ela é deixada para contribuir para o nosso crescimento, não só social, né? Mas também, já diz o nome, cultural. A gente tem aí diversos tipos de cultura, né? A gente pode falar sobre alimentação, a gente pode falar sobre roupas, a gente pode falar sobre estátuas, a gente pode falar sobre museus, a gente pode falar sobre ruas, a gente pode falar sobre uma árvore, a gente pode falar sobre qualquer coisa, inclusive sobre uma casa antiga. Tudo isso é cultura. Porque o que é a cultura? Então, como a gente diz, né? É um conjunto de bens e também de ideias, de valores que nos é deixado ao longo da história. Como eu comentei com vocês na última aula, vocês trouxeram, então, as contribuições da família, vocês trouxeram lá uns garrafão de vinho, do que pertenceu à família, trouxeram ao ferro de passar roupa, a máquina de tear, a máquina de datilografia, né? Então, tudo isso é uma cultura material.
Por quê? Porque nós temos ali à disposição também, ainda para manusear, para ver como é que é, de que forma, né, era utilizado. Então, é um tipo de cultura, né? O que é o patrimônio? Patrimônio é a herança deixada, né? O patrimônio nada mais é do que esses materiais que vocês também apresentaram, que a família cuida, né? Então, pertenceu ao avô, pertenceu à tia, pertenceu a uma bisavó. Isso é patrimônio cultural. É toda uma herança do passado, né? Na qual nós utilizamos, vivenciamos ainda hoje, né? Porque vocês me trouxeram esse material para mostrar, como eu disse, né? Na aula passada, e vocês contaram a história sobre esse material, né? É uma herança do passado, a gente vive hoje, e a gente pode, inclusive, mostrar para gerações futuras esse material. Ele pode ser de um valor histórico, né? Arqueológico, pode ser, a gente pode considerar muitos, né, como um valor sentimental. Nós temos aí a questão dos quadros, das pinturas, né, que a gente também pode ser considerado como um bem, né? Então, o que é o bem material? O bem material seria tudo aquilo que nós podemos, por exemplo, até tocar, né? Por exemplo, eu tenho aqui essa caneta, tá? Eu posso dizer que essa caneta foi deixada pela minha tia lá na década passada e eu utilizo ela ainda nos dias atuais. É uma caneta de escrita fina, eu falo toda uma interpretação, né? E essa caneta eu estou mostrando para vocês, tá? Eu ainda tenho ela porque eu guardei, é de valor sentimental. Então, essa caneta é um patrimônio material, né? Eu cuido dela, foi deixada pela minha tia na década passada, e hoje eu estou trazendo ela aqui para mostrar para vocês. O que seria o valor imaterial? O valor imaterial ou bem imaterial... Uma coisa que não pode tocar. Exato, e seria uma coisa, inclusive, que a gente pode considerar como uma música, folclore, por exemplo, uma música que a gente goste muito, né, e que todo mundo tem ela, né, em mente, na cabeça, todo mundo conhece, né, e que é de acesso a todos. Então a gente tem o folclore aqui no nosso estado. O folclore é muito presente, né? A gente tem também a questão das tradições gaúchas, aqui muito enraizada, porque faz parte da cultura sul-rio-grandense. Nós temos a questão da linguagem, do palavreado, que pertence à nossa região, né? A gente diz que o gaúcho, né, ele tem um dialeto, uma fala diferenciada do restante do país. Muitas pessoas não entendem quando a gente fala cacetinho, né, que é o pão, nós conhecemos como esse nome, mas lá, por exemplo, no Rio de Janeiro é o pão francês, né? Então, até a nossa fala, o modo como a gente trabalha, como a gente fala, também se caracteriza como uma cultura imaterial, né? A gente tem aí a questão dos costumes, por exemplo, né? A dança. A dança é uma cultura, né? A nossa dança aqui, qual é a dança que vocês caracterizam como uma cultura nossa? Vamos ver quem sabe. Quem é que pode me dizer um exemplo? Tango. Ô, Sora, Oi. Quem é que... eu não tenho uma dança, mas eu acho que tu vai conhecer essa pessoa aqui que eu vou te mostrar, ó. Conhece? Deixa eu aumentar a tua foto aqui para ver, que eu não estou conseguindo ver. É que tá bem pequenininho. Diz para nós que não tá dando para enxergar direito. É o Lenin, Sora. Ah, Realizador Lenin! da... O busto! E onde quem é que te deu esse busto? O vô visitou a Rússia em 2016. O meu avô visitou a Rússia em 2016. Muito legal, muito bacana. Olha aí o colega trazendo Ele a gosta contribuição. bastante de história. De história, muito legal, é isso aí. Quem é que traz aí uma contribuição para falar
de outros tipos de cultura da nossa região agora? Qual o exemplo que vocês podem dar da nossa região? O churrasco no fim de semana. Ah, o churrasco do final de semana. Tu caracteriza Nelson como Saldanha. cultura material ou imaterial? Cultura Tu imaterial. Imaterial. Quem é que falou junto também? Eu? Alguém falou também um outro tipo de cultura da nossa Passear região. Onde? na Redenção. A redenção. A redenção, o que é a redenção? Ponto turístico. Um ponto Ô, Sorá, turístico. Aquele Parque. chimarrão no fim de semana, Sorá. O chimarrão. Chimarrão tu considera como cultura material ou imaterial? Imaterial. Imaterial. Por que o que tu considera como imaterial? Porque ela faz parte do quê? Porque ela faz parte do Brasil, porque ela Daqui? faz Aqui, parte da nossa cultura. Exatamente. É isso aí, tá? Agora, assim, E as por danças exemplo, gauchescas. as danças gauchescas também, isso mesmo. A dança gauchesca, a gente caracteriza ela como cultura material ou imaterial? O que vocês acham? Imaterial. Imaterial, porque ela também entra aí na questão do folclore, né? O que mais que vocês podem colocar? O que vocês definiriam como cultura, um bem material? Passeio de cavalo. Não, material. Cultura material. Uma biblioteca. Uma biblioteca, um acervo, os livros. A prefeitura. Quem mais? A prefeitura. Eduardo. O É o Eduardo? Tá falando? É, Pode repetir, Eduardo. a nossa prefeitura é um monumento histórico. É um monumento histórico. Muito bem, é isso aí. Ô, Sora, Oi, quem fala? tá caído da minha net, daí eu não consegui vir a tempo. Né? As Tá, não estátuas tem que problema, no amor. centro. Não aconteceu muita coisa, né? Eles não explicaram. Não, nós estamos conversando. Qualquer coisa, depois tu assiste na reprise. Isso, hoje tá bem ruim a internet para todos, porque tá chovendo e falta luz toda hora. A minha também. Está no centro. Isso, pessoal, assim, ó. O que a gente define, então, como patrimônio histórico, né? O patrimônio histórico, e isso ele pode ser definido como um bem material, natural ou imóvel, né? Que possui um significado e também uma importância artística, cultural, religiosa, documental, que nem a gente falou na última aula. Vocês estão lembrados que o pessoal trouxe a carteira de identidade, trouxeram também a certidão de nascimento, falaram sobre a carteira de trabalho, que eu ainda expliquei para vocês o que era o registro geral, né? E que era o que a gente chama de CPF, o que significa, né? Então, a gente falou sobre o registro documental, também falamos sobre a questão um pouco sobre a questão da estética da sociedade, né? Então, isso tudo é importante como forma de pesquisa e de preservação, né? Todas essas contribuições deixadas fazem parte do nosso dia a dia, né? Do nosso modo de vida. E assim também outras gerações e outras sociedades que vieram ao longo da história que nos deixaram toda essa contribuição. Nós falamos também sobre a questão da alimentação, né? Falamos um pouco sobre a contribuição deixada, acho que alguém falou sobre o charque, né? Que também é característico aqui da nossa região, né? Então,
fazendo uma revisão, o que é o patrimônio material? O patrimônio material, então, ele é composto por um conjunto de culturas, né, classificado como a natureza arqueológica, como vocês acabaram de falar, de paisagens, né, também etnográficos, porque a gente tem aí também a utilização das fontes iconográficas, né, que são as fotos, os registros em fotos, né, que a gente também gosta de ver, né, quando vai para a casa da tia, da avó, para saber como era a nossa família, né, quem eram os nossos familiares. Então, tudo isso serve para contar a história de um povo. Aí vocês mostraram também alguns livros, mostraram também esses bens que vocês possuem em casa, que nem eu falei sobre a máquina de escrever, sobre a máquina de tear, sobre o ferro de passar, né? A gente falou sobre os museus, também é um patrimônio material. A gente falou sobre arquivos visuais, né? Tudo aquilo que está registrado em filme também faz parte do patrimônio material. E a festa de aniversário de 1 ano, né? A festa dos 50 anos da minha avó, a festa do aniversário da minha prima, de 15 anos, tudo isso fica registrado num arquivo visual. Também é patrimônio material, né? A gente pode caracterizar como patrimônio material. A gente tem também outros arquivos, né, que a gente pode utilizar, como, por exemplo, documentos. Que nem vocês mostraram. Alguém postou a planta do bairro, né? A planta da cidade. Isso também é patrimônio material. O que a gente pode... O monumento que vocês acham importante que a gente possa colocar na nossa lista como patrimônio material, que vocês gostam? Laçador. Monumento do Laçador. Isso mesmo. Getúlio Vargas. Supertinga. O Supertinga? Quem é que falou o Supertinga? Eu, Michele Menezes. É do nosso bairro, né? Fica no nosso bairro também. Quem mais? Getúlio Vargas. Mercado Público. Getúlio Vargas, onde tem o monumento do Getúlio Vargas? Aonde que é isso? Em vários locais do Brasil. Em vários locais do Brasil. Oi. Falei, me deu. Quem é que tá falando agora? Eu sou João. Estátua do Laçador. Estátua do Laçador. Quem mais? Senhora, a minha avó, ela me deu uma câmera. Aham. O bom é que não funciona. Tá bem baixinho o teu áudio. Oi, bom dia. Quem é que estava falando sobre a câmera fotográfica? A Casa de Cultura Mário A Quintana. Michele Menezes. Ah, tá. Alguém falou agora na Casa de Cultura Mário Quintana. Eu. Tá? Senhora, a câmera liga. Só que, Professora, por que nós estamos Tem a falando? câmera? Eu fiquei um pouco atrasada. Nós estamos falando sobre cultura, patrimônio material e imaterial. Continuando Tá bom. a aula passada. eu tenho uma câmera que Senhora. só liga. Eu tiro foto. A principal. Quem é que tá com a câmera? Mostra a câmera. Para o pessoal Nossa. ver, porque hoje em dia não é mais utilizada a câmera. Olha a câmera fotográfica. Essa é com filme? Essa é aquela que botava filme? Não, aqui é mais moderninha. Essa é mais moderninha. Aqui, ó, tem Ô, Sora. Oi. Sora. Oi. O meu tio, né? Ele tem ainda, ele não deu pra ninguém. Sabe aqueles carros que era movimentado a água? cara. Carro movimentado a água, a senhora não sabe. Vapor. Em vez da gasolina era água, Sora. E aonde ele tem esse carro? Na casa dele. Tá. Tu tem a foto? Foto não. Quem é que tá mostrando outra vapor, câmera? Sérgio. Sora, aqui a primeira câmera do meu avô. Uma russa. Olha que linda a câmera. Senhora, eu tenho outra Mostra câmera. mais em cima, que para o pessoal ver.
Aqui, ó. Olha, pessoal, a câmera. Essa é a câmera que eu tinha mostrado antes. Eu tenho outras maiores e funciona. Olha que legal. E essa aí é com um filme? Com a que põe a fita? Ainda funciona? Não? Ó, Funciona. pessoal, eles querem saber se funciona. Sim, funciona ainda. Vou botar isso aqui em alguma computador. Vai dar pra ver as fotos que tem. É uma coisa e uma outra câmera. Não sei. Ó, então a câmera ela faz parte também do patrimônio imaterial, né? Que é transmitido de geração para geração. Ela é recriada também, porque existem outros tipos de câmera hoje, né? Geralmente a gente usa as câmeras do celular, que já o pessoal gosta de postar a foto, né? Então a grande parte do pessoal aí não usa mais esse tipo de câmera, porém elas estão em funcionamento, né? Então, a gente pode considerar como patrimônio imaterial. Ela foi presenteada, né? E foi repassada para outras pessoas. E assim continua dentro do grupo familiar. Então, essa câmera, ela representa a memória de algum momento que foi passado pela família, né? E assim, hoje está servindo para contar a história de como aconteceu isso. Que mostra a fala sobre esse assunto. Tá cortando um pouco a nossa... Quem é que tá mostrando ali? Tá travando, professora. O livro? Gaúcho. Sul-Americana. Pode falar. É que tá cortando um pouquinho porque tá ruim a internet. Legal o livro. Sobre a cultura do povo gaúcho. Ô, senhora, quando eu Oi. estudava no Vinícius de Moraes, a gente fez uma redação sobre esse livro. E a Milena, essa menina que mostrou o livro, ela também estudava lá. Ah, que legal. O que vocês contaram na redação sobre esse livro? A gente contou um resumo sobre as histórias que apareciam lá no livro. Ah, Ô, Sora, Oi. eu tenho esse livro aqui, ó. Deixa eu aumentar a tela um pouquinho. Foi o mesmo mostrado. Legal. Isso, ela mostrou. Isso. E vocês fizeram uma atividade sobre esse livro, né? Não, eu não era da escola deles, mas eu ganhei. Ah, que legal. Outra coisa, qual o patrimônio? Fez uma exposição. Deixa eu ver. Quem é que tá mostrando? É que tem alguém, Manuela. Sinara aqui, Sora. Sinara não tá aparecendo nada. Aqui, ó. Isso É, aqui, ó, Sora. Ah, agora eu tô vendo. Foi Aqui era feito de osso para bater nos cavalos. Ah, é que tá caindo um pouco, apaga a imagem. Era feito para quê? Para bater nos Pra bater cavalos? nos cavalos. Como é que é, mãe? pendurado das canetas. Joelho? Quando eles judiavam dos cavalos, ó, Sora. Daqui, ó. Aham. Ficaram a instrução para convidar as Qual pessoas. é o outro monumento que vocês têm, assim, lembrança? Não só aqui do Rio Grande do Sul, mas de outros lugares. Né? Não vai puxar minhas coisas. Eu tenho um livro do Rio Grande... Laura. Laura. Eu tenho um livro do Rio Grande do Sul que tá na minha avó, que eu peguei um livro numa biblioteca comunitária. Ah, que legal. E qual é o título do livro? É sobre um arquiteto do Rio Grande do Sul antigo. Olha, que legal. Na próxima aula traz para a gente olhar, então. Tá. Outra coisa, então, pessoal, como eu perguntei, qual é o outro monumento? Pode desligar um pouquinho o áudio. Qual é o outro monumento que a gente pode falar fora do estado, que vocês tenham lembrança? Na família foi
Um outro monumento. Não estão lembrados? Eu vi costura da minha avó, que é da minha Oi? avó. Aqui na minha casa tem uma máquina de costura que era da minha avó. É mais antiga que aquela que a Laura mostrou. Ah, tu tirou foto dela? Tem a imagem dela para mostrar? Tá, mostra pra gente aí. Pera aí. Ó, o colega vai mostrar a máquina que pertence à avó. Tá bem ruim a nossa internet, né? Sora, não dá pra ver Oi. a máquina. Pois é, ele tá tentando mostrar. Ele tá se deslocando para mostrar a máquina. Eu vou pegar a mão, Carol. Ah, ele quer mostrar ali, ó. Tá no chão a máquina. Tá, enquanto isso, pessoal, ele vai... Aqui. Conseguiu? Ó, Olha a máquina. Olha, tá em uso ainda a máquina. sim. Tá em uso. Sabe de que tempo é a máquina? Qual a data dela? Ah, eu não sei. A minha avó. Carlos, é bem igual a que eu tinha mostrado na aula Ô, passada. Sora, É bem parecida, né? ô, Sora, minha bisavó tem uma igual essa daí do Carlos. É, muita gente tinha essa máquina em casa, né? Principalmente E ainda usa, Sora. que está em uso, exatamente. E ainda Sora, serve para fazer bastante coisa. Meu avô, né, ele tinha uma, porque ele nasceu em 32, né? E daí ele tinha uma, e daí minha avó ganhou essa que ele tinha comprado. Aham. Tem um valor histórico para ele. Quer dizer, Tá. para ela. Ô, Sora, Para ela é muito legal, né, pessoal? Toda essa contribuição deixada pela nossa família, que a gente pode hoje estar mostrando e socializando entre os colegas. Quem é que está chamando? Sora, Oi. Sono, hein, meu? aquela máquina lá não é só a parte de cima. Sabe que tem um negócio pra ficar mexendo no pé, aí tu gira um negócio do lado e ela vai costurando. Sim, é o pedal. O pedal. Pessoal, então assim, ó. Ela Oi. tem que direito. Igualzinha a essa daí. A única diferença é que era branca. Ah, que legal. Pessoal, agora assim, ó, eu vou falar sobre o tema. Oi. Minha avó, Peraí, a minha avó tem uma máscara de costura, uma máquina de costura muito antiga, Sora. Eu acho que é lá pelos anos de 1990. É muito Olha. antiga mesmo. Que legal. Pessoal, então agora desliguem um pouquinho o áudio, que eu vou explicar para vocês a atividade, o que é o trabalho que vocês irão fazer, tá? Para a próxima aula, para mostrar aqui, tá? Também vai ser sobre a cultura material e imaterial. O que vocês vão fazer? É um trabalho sobre leituras de imagem, tá? Eu não sei se a professora Carol, de arte, já trabalhou com vocês sobre isso, né? A leitura de imagem. É quando a gente utiliza a imagem para contar, né, a nossa história. Então, assim, vocês vão pegar... Como é que é o nome do trabalho, Sora? Leitura de imagem, depois eu vou postar lá no grupo de vocês, tá? Tá. Mas eu vou explicar um pouquinho aqui. Leitura de imagens. Então, vocês vão fazer o quê? Vocês primeiro vão colocar, tá? O que são fontes históricas. Tá? Primeiro, vocês vão explicar com as palavras de vocês, de acordo com o material que vocês têm no caderno, que a gente trabalhou ainda na aula presencial, né? O que são fontes históricas? Primeiro, isso. Aí depois vocês vão pegar uma folha de ofício tamanho A4 ou uma folha de ofício normal, tá? E vão dividir ela em duas partes, tá? Vão dividir ela em duas partes. Uma parte vocês vão colocar cultura material
Na outra parte, vocês vão colocar cultura imaterial, tá? Então, cada parte, vocês vão trabalhar com cinco imagens, tá? 5 imagens que falem sobre a cultura material e 5 imagens que falem sobre a cultura imaterial. Aí, o que eu falo para vocês? Vocês vão colocar essas imagens e vão fazer tipo uma legenda. O que é legenda? Vão colocar, por exemplo, um número, tá? E embaixo vocês vão explicar o que é aquela imagem, o que ela representa, né? E assim vocês vão explicar sobre ela. Tá? Da onde veio. Como é que é para botar na folha A4, Sora? Vocês vão colocar assim. Ó. Primeiro vocês vão explicar o que são fontes históricas. Coloca no chat. Isso, eu vou colocar lá no grupo de vocês, tá? E depois eu vou colocar lá no grupo, que daí não tem erro. Isso, eu vou botar no grupo, tá? E daí vocês primeiro vão explicar o que são fontes históricas. Coloca lá no grupo da escola também, não só da turma. Isso, sim. Oi. Eu não tô em nenhum dos grupos, dá pra te botar no chat? A tua responsável não tá no grupo também? Tá. Então, daí pega por ali. Tá. Tu vai mandar no grupo dos pais? Isso, eu vou botar nos 2 grupos a atividade, tá? Tá bom então, Sora. Tu tem o e-mail da Sora, né? Tenho. Qualquer coisa me chama lá, tá? Tá bom. Então, pessoal, mais uma vez eu vou explicar. A folha pode ser aquela maior, né? Ou se vocês quiserem também, quem tiver uma cartolina pode ser até usada em casa, pode usar, né, o outro lado que não está escrito para fazer. Então, vocês vão colocar ali a explicação em cima o que são fontes históricas, né? Para que serve uma fonte histórica. Pode repetir de novo, Sora? Posso. Que eu saí. Tá, então assim, ó, vocês vão pegar uma folha de ofício, tá? Pode ser aquela maiorzinha, tamanho A4, A3, sei lá, que é a maior, né? E vocês vão colocar o que são fontes históricas, primeiro. Depois vocês vão dividir, pode passar a régua, né, no meio, pode ser com uma caneta hidrocor, mais forte, né? Porque depois, na próxima aula, vocês vão mostrar, né, essa folha aqui no grupo. Então, vocês vão colocar de um lado o que é uma cultura material e do outro lado o que é cultura imaterial, tá? E aí vocês vão trabalhar com 5 imagens que representem a cultura material e 5 imagens que cultura imaterial. Tá? Pode repetir, Sora? 5, eu vou botar lá no grupo, tá? 5 imagens de cultura material e 5 imagens de cultura imaterial, tá? E aí vocês vão fazer uma legenda, tá? Vão fazer uma legenda. O que é legenda? A legenda vocês vão colocar um número na imagem e vão explicar logo abaixo o que ela representa, tá? Mas a professora vai colocar lá no grupo de vocês a descrição da atividade. Essa atividade vocês vão apresentar na próxima aula aqui no grupo, tá? Não é para enviar. Vocês vão mostrar aqui no grupo o que vocês produziram. Entenderam? Pode ser recorte de revista antiga, pode ser também imagens que vocês tenham retirado da internet, né, que vocês podem fazer. Pode fazer impressão, tá? Vocês podem pesquisar na internet, inclusive quem falou, por exemplo, a imagem do laçador, né? Daí vai lá na internet, vai lá na internet, pega a imagem do laçador, põe ali na cultura e aí vocês coloquem a legenda. Entenderam? Tá, pessoal, outra coisa. Tem alguns alunos escrevendo no chat, né? Mas é para ser utilizado quando a gente tiver alguma atividade ou coisas mais relevantes, tá? Não é para ficar postando brincadeira aqui, não, gente. Tá?
Entenderam? Sim, né? Sim. Entenderam, né? Sim. Entenderam bem, né? Então tá. Alguma dúvida quanto à questão do trabalho? Não. Não, senhora. Entenderam bem? Tá? Igual a prof vai colocar. Oi. Eu sei que tu vai botar lá, mas tem como tu explicar a última parte, que foi a parte que eu não entendi? Da legenda? Isso. Tá, o que é a legenda, né? A legenda é a explicação do a que se refere à imagem que tu colocou lá, tá? Que você vai colocar lá. Então, por exemplo, você colocou a imagem do laçador, tá? Aí tu vai colocar lá, você vai colocar o número, né, nessa imagem, e logo abaixo tu vai colocar o que representa. Por exemplo, O que representa para mim ou para, tipo assim, para todos? Para todos, o que representa aquela imagem que você colocou lá. A imagem do Entendeu? laçador. Ah, daí você vai botar o laçador, é uma figura, daí você vai explicar lá. Tá. A imagem do laçador. Quem é que quer fazer pergunta? Quem mais? Sora, Oi, quem é? perdi alguma coisa na aula passada? Quem é que está falando? O Eduardo Certo. Eduardo, tem a aula disponível a aula passada no YouTube. Tá. Que nós falamos sobre a memória, tempo e memória. Como é que é o nome do canal? Ah, tem que ver o link que a direção passa. Depois vocês podem seguir. Eu sei o nome. É a Hotel Porto Alegre. Tem a imagem do grupo da escola. É o quê? O nome do grupo canal Isso depois vocês podem pedir no grupo da escola, tá? Mais alguma pergunta sobre o tema, pessoal? Não. Não? Então tá. Na próxima aula também, nós vamos dar uma olhadinha na parte que fala sobre o calendário. Tá bom. Tá bom. E aí nós vamos ver certinho a questão dos números romanos. Tem muita gente que ainda se perde, né? Esse trabalho é para a próxima aula, né? Isso. Tá. É para a próxima aula. Daí vai ser a apresentação aqui no grupo. Tá bom. Tá? Por isso que eu pedi para vocês realizarem. Oi? Tem mais alguma coisa para fazer? Não, para a próxima aula é só isso. Já acabou a aula? Não, ainda não. Ainda tem mais um período. Tem mais um tempinho. Ah, tá. Tá? Então, na próxima aula, vocês vão já ficar em mãos com esse material que vocês produziram. E aí, vou apresentar. Entenderam? Sim. Quem é que quer perguntar? As fontes têm que ser dela, tem que ser. As fontes históricas vocês podem pegar de qualquer localidade. Ah, pode ser de qualquer país. Isso, pode ser. Não precisa ser só de Porto Alegre. Tem que ser quantas mesmo, Sora? 5. 5 de cada. Tá bom. É 5 o quê, Sora? 5 tipos de figura material e 5 tipos de figura imaterial. Tá bom. Tá. Tá? Por exemplo, vocês vão colocar lá no patrimônio material. Ou imaterial. A foto do Cristo Redentor. Aí vocês vão explicar da onde é, né? O que é aquela ilustração, aquela figura, né? Então, vocês vão fazer isso.
Quem mais está ali pedindo? Tem alguém pedindo para perguntar? Então, vocês entenderam um pouco dessa parte, pessoal, o que, que significa patrimônio material e imaterial? Sim, professora, é porque todo mundo quer saber como é que é o nome do canal da escola. Ah, daí vocês pedem ali Ô, Manu. no grupo. É a Murti Amortel Porto Alegre. Boa. Tem a imagem do grupo da escola. Tem imagem da logo da escola. Obrigada. Tá? Então, pessoal, assim, ó, é importante que vocês saibam sobre a questão do patrimônio, que é a nossa herança do passado, que a gente usa para falar, né, sobre o que nós temos hoje, através de todos esses materiais também que a gente tem do passado, toda a contribuição deixada pelos nossos antepassados e que serve para contar a nossa história, né? Isso aí a gente chama de patrimônio, tá? Ô, Felipe, desliga o microfone para a professora falar. Tem mais gente com o microfone ligado? Não? Então, fazendo, né? Mais alguém com o microfone ligado aí que está dando ruído, né? Então, o patrimônio é toda a herança. O patrimônio é toda a herança do passado deixada, né? Na qual serve de base para contarmos a nossa história também atual. Esse patrimônio, ele também é cultural, né? Porque a gente fala sobre as tradições, a gente fala sobre a questão da sociedade, a gente fala sobre localidade. Pede para o Felipe desligar o microfone dele. Felipe, desliga o microfone, querido. Isso, para não dar ruído. Então, a gente tem aí como exemplo castelos, igrejas, centros urbanos. A gente pode falar sobre a questão da ciência, do modo geral, né? A contribuição deixada pelos nossos antepassados, que serve de base também para que hoje a gente desenvolva a ciência, né? A gente pode falar sobre móveis, né? Então, artesanato, a questão rural, tudo isso também a gente pode falar como patrimônio, né? Ou na outra aula eu falei para vocês, muitos trouxeram a questão da agricultura como exemplo, né? Eu comentei, inclusive, que aqui no nosso interior do estado, bem próximo, a questão da utilização do moinho ainda é muito, muito presente, né? O moinho, o arado, né? O arado puxado por boi. Então, são coisas que são do passado, né? E que são utilizados até o dia de hoje. Também é patrimônio, porque conta também o legado, a história de um povo, de um determinado povo. Ainda comentei também na última aula sobre a questão da influência da imigração italiana e alemã aqui no nosso estado, né? E também a contribuição deixada. Inclusive, o pessoal mostrou também esses materiais, né? Também que as famílias ainda têm nas suas casas para contar essa história. Então, tudo isso, pessoal, a gente chama de patrimônio, tá? Patrimônio cultural, e dentro desse patrimônio cultural, nós temos a cultura material e a cultura imaterial, né? Assim como vocês falam, né? Aquilo que a gente pode ver e aquilo que a gente pode tocar, né? Como vocês, no dia da aula, colocaram para mim, tá? Dúvidas, pessoal? Ô, Sora, O cavalinho. esse moinho aí que você acabou de falar, Sora, o irmão da minha mãe, que não, ele não sei porque ele não é meu tio, mas, bom, não sei lá. Eu sei que ele tem um moinho igual esse que tu falou de boi, que é puxado. O arado. O moinho é aquele da água, que serve como canal de irrigação. Né? Quando tu tem um plantio, né? Por exemplo, tem o plantio do trigo. E aí esse moinho, ele puxa lá da lagoa, né? A água, ele tem um sistema de irrigação, um canal de irrigação, que puxa essa água e leva para outro lugar. Quem mais?
Eu não tenho mais dúvida, Sora. É? Então tá. Então, na próxima aula, como eu disse para vocês, quem não está aí com as anotações, né? Que eu deixo sempre, digo para vocês trazer o caderno para a aula, né? Para ir acompanhando as anotações que vocês têm. Aqueles alunos que não tiveram a oportunidade ainda de concluir as atividades, né? Que foram direcionadas, podem continuar enviando, né? Quem ainda não enviou. Tem alguns alunos que ainda não concluíram, que estão fazendo... Todo mundo desliga o microfone porque a internet já tá ruim, agora dando ruído. É porque tem mais gente com o microfone aberto. Sora. Oi. Eu pensei que hoje a gente ia rever alguma prova. Alguma coisa. Mas nós não realizamos prova, Eduardo. Hã? Nós não chegamos a fazer prova. Ah, não é prova, os trabalhos. Isso, mas essas atividades, tudo que eu falei, estavam nas primeiras aulas das atividades. Entendeu? Aqui, ó. As atividades que vocês realizaram. Entendeu? Ô, Sora, tu não vai corrigir as folhinhas? Sim, por isso que vocês enviaram para mim. Tá bom. Ou vocês não, alguns não enviaram. Eu estou ainda no aguardo dessas atividades para poder fazer a correção. Tá bom. Oi? Tem que mandar pelo quê, Sora? Tem aquele e-mail que foi disponibilizado lá nas folhas da atividade para vocês enviarem. Que diz lá Sora Ellen, história. Ou se não, até pode... Vou botar lá de novo, tá? Mas tem à disposição no material que foi enviado para vocês também. Ok, mas bota no chat, por favor. Daqui eu copio e mando minha voz. Tá bem baixinho. O que que tu falou? Manda no chat o teu e-mail. Porque acho que eu copio ou escrevo uma folha e dou pra minha mãe. Tá, pode deixar que a senhora vai botar lá também. Tá? Valeu. O que mais? A Sora tá travando muito aí. Isso, tá bem ruim porque a internet tá falhando mesmo. Fora que tem aluno com o microfone ligado, né? Será que é por causa do temporal, Sora? É por causa, É. por causa da chuva. Pode. Liga o Pode microfone. ser. Tá? Eu Obrigado. o Silvana Pereira desligar o microfone. Sora, uma pergunta. Ah, tá. Quem quer fazer a pergunta? Eu aqui, Dorsas. Será que o mundo vai acabar? Olha, não sei te dizer. Quem é que tá com o nome Ritmo de Mandela? O Eduardo. Ah, o Eduardo. É que não aparece o rosto, tem que ligar a câmera, Eduardo. Não serve. Tem que ligar a câmera para a senhora poder ver quem é. Tem eu aqui, porque tá dando ruído. Não é tu, Sherpa, é outro Eduardo. É o outro Eduardo, que estava com a câmera desligada. Tá? Entendeu a atividade, Eduardo? Entenderam tudo Eu tava lá? aqui o tempo todo. Oi? Eu tava aqui o tempo todo. Eu sei que tu estava o tempo todo, eu quero saber se tu entendeu. Sim. Sim? Então tá. Ótimo, então. Na próxima aula eu quero ver os trabalhos bem bonitos, tá? Bem explicadinho. Bem bonito, bem explicado, a letra bem bonita para todo mundo entender. Eu vou colocar assim, no chat não tem como botar agora, tá? Eu vou colocar lá no grupo de vocês. Tá ok? Tá ok, Sora. Então tá, daí a gente faz o fechamento dessa primeira parte para depois entrar na parte da pré-história. Tá. Todas as quintas é aula de história em inglês, né? Isso, que nem que nem a gente tem lá no horário.
tá? De conforme o horário que foi distribuído para vocês. Tá bom. Quem é que botou ali no chat que é uma pergunta? Quem é esse nome aqui? Iono. Iono é o Pedro, Sora. Qual é a pergunta, Pedro, que tu quer fazer? Iono Blanc é o coisa que... Iono Black. Iono Black. Nada, Sora. Só por causa que ele tá Ah, enchendo tá. o saco no chat, falando coisa que nem é da aula. Isso mesmo. E a Zenaide já colocou ali que o chat não é para isso. Tá? Nós estamos aqui, ó, só olhando. É para fazer perguntas relativas à aula. Por isso que eu estou perguntando se vocês ainda têm alguma dúvida. Dúvida não. Eu não tenho. Então, tá. Então, comecem já hoje a fazer as pesquisas de vocês, já organizar o material para ter tudo certinho para a próxima aula. Já vão fazendo aos poucos. Já fiz isso aqui de trabalho. Sim, já vou começar. Tá bom, então. Tá? Então, vamos nos despedindo para vocês se organizarem, então, para a próxima aula. Tá? Que é em inglês. Tá, meus amores? Tchau. Tchau. Vocês. Tá? Tchau. Beijinho. Tchau. Beijinho para todos vocês. Tchau. Tchau. Tchauzinho. Tchau. Já voltar.